Olá, meu nome é Rafael e hoje eu vou contar para vocês a história da vingança mais longa e mais satisfatória da minha vida. Uma vingança que levou 15 anos para se completar. 15 anos de planejamento, 15 anos de paciência, 15 anos esperando o momento perfeito. E quando esse momento chegou, foi absolutamente glorioso. Mas para vocês entenderem por que eu fiz o que fiz, preciso voltar ao começo, ao dia em que minha vida mudou para sempre. Eu tinha 28 anos. Acabara de conseguir meu primeiro grande emprego em uma empresa de tecnologia. Não era uma startup qualquer. Era uma das maiores empresas de software do Brasil. Eu estava empolgado. Finalmente, depois de anos estudando, me sacrificando, trabalhando em empregos menores, eu tinha conseguido. Meu salário tinha triplicado da noite para o dia. Eu tinha plano de saúde, benefícios, um escritório moderno no centro da cidade. E mais importante, eu tinha um chefe que parecia acreditar em mim. Ou pelo menos era isso que eu pensava. O nome dele era Marcelo, 40 e poucos anos. Diretor da área de desenvolvimento. Carismático. Todo mundo gostava dele. Nos primeiros meses, Marcelo foi incrível comigo. Me dava projetos desafiadores, me elogiava nas reuniões, dizia que eu tinha futuro na empresa. Eu trabalhava 16 horas por dia, fins de semana, feriados, não me importava. Eu queria impressionar, queria provar que merecia estar ali. E então, aconteceu algo que eu nunca vou esquecer. Eu tinha trabalhado durante 3 meses em um projeto enorme, um software de gestão financeira que poderia revolucionar o mercado. Eu passei noites em claro, pesquisei, programei, testei, refiz tudo do zero 2 vezes. Era o melhor trabalho da minha vida. Eu tinha certeza. Na sexta-feira, entreguei o projeto completo para Marcelo. Ele olhou rapidamente e disse: Muito bom, Rafael. Vou apresentar isso para a diretoria na segunda-feira. Eu fui para casa animado. Imaginei que talvez ganhasse um bônus. Quem sabe uma promoção. Na segunda-feira de manhã, fui chamado para uma reunião com toda a diretoria. Pensei, é isso, vou ser reconhecido pelo meu trabalho. Entrei na sala de reuniões. Tinha o CEO, os diretores, os gerentes, todo mundo importante da empresa. Marcelo estava na frente, com um projetor ligado. E então, ele começou a apresentação. Meu projeto. Minha ideia. Meus meses de trabalho. Mas ele estava apresentando como se fosse dele. Cada slide que aparecia era algo que eu tinha criado. Cada funcionalidade que ele explicava era algo que eu tinha programado. Eu fiquei paralisado. Não conseguia acreditar no que estava vendo. Esperei. Pensei, ele vai me dar o crédito, vai me chamar na frente, vai dizer que foi trabalho da equipe. Mas não. Marcelo apresentou tudo, recebeu aplausos, o CEO o parabenizou pessoalmente. Marcelo, esse é exatamente o tipo de inovação que precisamos. Você é brilhante. E Marcelo sorriu, agradeceu, aceitou todos os elogios. Nenhuma vez mencionou meu nome. Eu estava sentado no fundo da sala, invisível. Quando a reunião terminou, tentei falar com ele. Marcelo, você não vai mencionar que eu trabalhei nesse projeto? Ele me olhou com aquele sorriso falso dele e disse: Rafael, você trabalha para mim. Tudo que você cria é meu trabalho. É assim que funciona. Você ainda é muito novo para entender isso. E virou as costas. Naquela semana, Marcelo recebeu um bônus de R$ 50.000 pelo projeto dele. Eu? Não recebi nada. Nenhum obrigado. E o pior ainda estava por vir. 2 meses depois, fui chamado ao RH. Rafael, infelizmente vamos ter que te desligar. Seu desempenho não está atendendo às expectativas. Eu fiquei em choque. Como assim? Eu entreguei todos os meus projetos no prazo. Trabalhei mais que todo mundo.
A gerente de RH apenas repetiu: "A decisão já foi tomada. Você tem 2 semanas." Descobri depois, por um colega, que Marcelo tinha dito para o RH que eu era preguiçoso e não produzia nada de valor. Ele tinha me usado, roubado meu trabalho e depois me descartado como lixo. Saí daquela empresa humilhado, destruído. Passei meses desempregado. Minha confiança estava no chão. Eu questionava se realmente era bom no que fazia. Mas sabe o que eu não fiz? Eu não desisti. E mais importante, eu não esqueci. Porque naquele dia, sentado na minha sala vazia, olhando para o computador, eu tomei uma decisão. Eu ia me vingar. Mas não seria uma vingança qualquer. Não ia ser gritada. Não ia ser imediata. Ia ser perfeita. E ia doer. 15 anos depois. Chegou a hora. Mas antes de eu contar o que aconteceu, vocês precisam entender o que eu fiz durante esses 15 anos. E acreditem, vocês não vão acreditar. Então, o que eu fiz durante esses 15 anos? Primeiro, eu me recompus. Arrumei outro emprego. Comecei do zero em uma empresa menor. Mas dessa vez, eu fui mais esperto. Comecei a documentar tudo o que eu fazia, todo o código que eu escrevia, todo o projeto que eu entregava. Eu salvava cópias com timestamp, com meu nome, com minha assinatura digital. Nunca mais alguém ia roubar meu trabalho. E eu estudei muito. Fiz um MBA, depois um mestrado, li centenas de livros sobre gestão, sobre liderança, sobre como empresas funcionam. Fiz networking, conheci pessoas influentes, construí uma reputação sólida na área de tecnologia. E nos meus momentos livres, eu monitorava Marcelo. Não de forma obsessiva, mas eu sabia onde ele estava, o que ele fazia, como a carreira dele estava indo. Marcelo tinha crescido naquela empresa, virou VP. Depois, virou diretor executivo. Ele era respeitado, rico, poderoso e continuava fazendo a mesma coisa que fez comigo, com outras pessoas. Eu descobri, através de ex-colegas, que Marcelo tinha roubado o trabalho de pelo menos 8 funcionários ao longo dos anos. Sempre o mesmo padrão: pegar pessoas jovens, talentosas, extrair o máximo delas, roubar o crédito e depois descartá-las. E ele sempre saía impune, porque ele era inteligente, porque ele era carismático, porque ele sabia jogar o jogo corporativo. Mas sabe o que Marcelo não sabia? Que eu estava construindo algo. 10 anos depois de ser demitido, eu abri minha própria empresa de consultoria em tecnologia. Comecei pequeno, apenas eu e 2 sócios, mas crescemos rápido, conseguimos contratos bons, entregamos resultados, nossa reputação cresceu. Em 5 anos, minha empresa tinha 50 funcionários, faturamento de milhões por ano. E, finalmente, chegou o momento que eu estava esperando. A empresa onde Marcelo trabalhava, aquela mesma que me demitiu 15 anos atrás, estava passando por dificuldades, problemas financeiros, software desatualizado, perdendo o mercado para concorrentes. E eles abriram uma licitação. Precisavam de uma empresa de consultoria para reestruturar completamente a área de tecnologia deles. Contrato de 3 anos, 20 milhões de reais. Adivinha quem ganhou essa licitação? Minha empresa. E adivinha quem tinha poder total para escolher quem ficava e quem saía durante a reestruturação? Isso mesmo, eu. Quando entrei naquele prédio pela primeira vez em 15 anos como consultor, como dono da empresa que iria salvá-los, a sensação foi indescritível. E quando Marcelo me viu, quando ele percebeu quem eu era, a cara dele não teve preço. Ele tentou agir como se fossem velhos amigos. "Rafael, que bom te ver! Ouvi falar muito bem da sua empresa." Eu sorri, apertei a mão dele e disse apenas: "Marcelo, nós precisamos conversar, em particular." Entramos na sala dele,
A mesma sala onde 15 anos atrás ele tinha me humilhado. Fechei a porta. E então, eu disse a ele exatamente o que ia acontecer. Sentei na cadeira em frente a ele. A mesma cadeira onde 15 anos atrás eu tinha implorado para não ser demitido. Mas dessa vez, eu estava do outro lado da mesa. Marcelo, eu disse, você se lembra de mim? Ele forçou um sorriso nervoso. Claro, Rafael. Você trabalhou aqui há muito tempo atrás. 15 anos, eu disse. 15 anos desde que você roubou o meu projeto. Levou todo o crédito, ganhou 50 mil reais de bônus e depois me demitiu dizendo que eu era preguiçoso. O sorriso dele desapareceu. Rafael, olha, isso foi há muito tempo. Eram outros tempos. Deixa eu te explicar como funciona agora. Eu interrompi. Minha empresa ganhou a licitação para reestruturar esta empresa. Contrato de 3 anos. E parte do meu trabalho é avaliar todos os funcionários da área de tecnologia. Ele engoliu seco. E sabe o que eu descobri, Marcelo? Que você fez com pelo menos 8 pessoas o que fez comigo. Roubou projetos, roubou crédito, destruiu carreiras. Eu posso explicar-te, não precisa, eu disse abrindo minha pasta. Porque eu tenho documentação de tudo. Conversas com ex-funcionários, e-mails vazados, evidências. Coloquei os papéis na mesa dele. Você tem 2 opções. Primeira, você renuncia hoje, pede demissão, vai embora quieto, e eu não compartilho essas evidências com ninguém. E a segunda, ele perguntou pálido. Segunda opção, eu apresento tudo isso para o conselho. Mostro que você construiu sua carreira roubando o trabalho de outras pessoas. E você não só perde o emprego, você perde sua reputação. Ninguém mais vai te contratar. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Você realmente planejou isso durante 15 anos? Cada detalhe, eu respondi. E então ele fez algo que eu não esperava. Ele chorou. Não de tristeza, mas de raiva, de humilhação. Você destruiu minha vida, ele disse. Não, Marcelo, eu respondi me levantando. Você destruiu a sua vida. Eu só me certifiquei de que você pagasse por isso. No dia seguinte, Marcelo renunciou. Saiu daquela empresa em silêncio, sem festa de despedida, sem homenagem, exatamente como eu saí 15 anos atrás. E sabe o que aconteceu depois? Das 8 pessoas cujo trabalho Marcelo tinha roubado, eu consegui encontrar 6 e contratei todas para minha empresa. Dei a elas a oportunidade que ele tirou, o reconhecimento que ele negou. Hoje, minha empresa é uma das mais respeitadas do mercado. E Marcelo? Soube por aí que ele trabalha como freelancer, projetos pequenos, sozinho, sem ninguém para roubar crédito. A vingança não precisa ser rápida. Às vezes, a melhor vingança é aquela que você constrói tijolo por tijolo, ano após ano, até que, finalmente, você se torna exatamente o oposto da pessoa que te destruiu. E quando você tem a chance de retribuir, você faz exatamente o que precisa ser feito. 15 anos podem parecer muito tempo para esperar por justiça. Mas acreditem em mim, valeu cada segundo.